Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui Ana Ricardina, Rafael, que é um grande amigo nosso aqui da casa de Eurípides, estava afastado porque ele estava morando em outro lugar, agora está voltando novamente para a casa de Eurípides, e o Afrânio. O Afrânio hoje vai trazer um tema, como vocês sabem, eu gosto muito de temas atuais. A visão espírita da educação. Como que anda a nossa educação? Como que anda o senso moral que nós estamos passando para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos? Será que as escolas estão agindo da maneira correta? Então vamos entender um pouquinho da visão espírita sobre essa educação. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Rafael. Boa noite, Jorge. Boa noite, Afrânio. Boa noite. Boa noite. E boa noite, ouvintes. Boa noite, Afrânio. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, Rafael. Um prazer tê-lo conosco aqui. Comigo é pela primeira vez, que seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Vamos lá, né? Começar a nossa Vamos falar do Educare, né? Educare. Basicamente é tirar o que está dentro de nós para fora. Se a gente lembrar em João 14, 26, quando Cristo faz a promessa de nos enviar um Consolador, ele deixa bem claro que esse Consolador é para nos ensinar as coisas que Jesus já teria falado com todos nós, mas principalmente relembrar tudo aquilo, toda aquela mensagem que ele trouxe para a gente. Então, educação é basicamente educar, é tirar o que nós temos de dentro, e se a gente voltar no livro dos Espíritos mais uma vez, nós lembramos que a nossa consciência é a guardiã dessa lei divina. Então, ela está todo o tempo conosco, todo o tempo, para que a gente possa estar fazendo uso e principalmente manifestando, né, toda essa lei que já está dentro de nós. E voltando lá no Velho Testamento, né? Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, ou seja, é o potencial que nós temos de um dia nos tornarmos deuses, conforme o Mestre Jesus nos falou com muita propriedade. Vamos lembrar de dois educadores, né, muito de grande valia que viveu o nosso tempo. Um foi o Paulo Freire, né, quando ele nos falou que a educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas mudam o mundo. Quando a gente lembra dessa frase, nós lembramos, às vezes, alguns pais falam com relação aos filhos, né, que vão deixar para o mundo. Raramente pensam que a nossa missão é deixar filhos melhores para o mundo. Né? Eu sempre falo isso. Então a gente tem uma dificuldade muito grande. Há pouco tempo atrás nós fizemos um trabalho de, tipo um audit, né, com as pessoas, até no lugar onde eu trabalho, e uma pessoa foi bastante enfático quando disse que não queria ter filhos. E a gente perguntou para ele já foi um consenso com a esposa, e perguntamos para ele: por que você não quer filho? Ele falou o seguinte: eu não sei o que esse mundo vai estar sendo guardado para o meu filho. A visão que eu tenho hoje não dá para colocar filho. E eu falei com ele: mas você não pensa o contrário, que seu filho pode ser um missionário de Deus para vir aqui realmente para nos auxiliar, alavancar esse processo de evolução e o processo de crescimento que a todo momento nós estamos com ele? Mas eu não convenci não, viu? Ele está bem firme na ideia dele de não trazer filhos para o mundo, né? Então, lembrando nosso querido Paulo Freire, um outro Darcy Ribeiro, também muito conhecido nosso, né? Ele nos falou o seguinte: hoje nós estamos vivendo isso. Essa fala dele foi em 1982, quando ele falou que os governantes, se não construírem escolas, em 20 anos, isso foi em 82, né, em 2002, faltará dinheiro para construir presídios. Certíssimo. Hoje nós vimos o efetivo carcerário hoje no Brasil em torno de 800 a 850 mil pessoas.
É um contingente de pessoas bem grande, né? É a quinta maior população carcerária do mundo. Exato, perde para a Índia, Estados Unidos e alguns outros países. E o Rafael tá bom para falar nisso, porque o Rafael é advogado, então ele tá na área, ele tá nessa área. Sempre que eu falo no sistema carcerário, eu falo da bênção da PAC, né, Rafael? Sim, o sistema paquiano. Eu trabalhei um tempo como voluntário da PAC, não aqui, mas na cidade de Arcos. Sim. Arcos tem uma PAC muito desenvolvida, né? E é uma bênção. Pena que não vai para frente em muitas cidades, né? Sim. Pena que não vai para frente. Mas vamos voltar agora à educação à luz do Espiritismo, né? Quando o Kardec nos fala, que espíritas, e Jesus nos fala, né? Amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse é o segundo. Ele está falando aqui de uma educação plena, né? Não só a educação intelectualizada, como nós brigamos até para... A maioria de nós ainda preocupamos muito para a melhor escola intelectual ou formação acadêmica dos nossos filhos. Mas a parte moral, a gente deixa muito a desejar, né? A gente briga com os nossos filhos para irem para a escola tradicional, mas normalmente a gente espera eles crescerem para fazer a opção de uma religião. Nós sabemos que tem algumas doutrinas, né, que tem até o processo de batismo, mas depois de um certo tempo, bem avantajado, né, com os 15, 16 anos, porque essa doutrina entende que nesse momento a pessoa já está em condição de fazer a opção. E a gente esquece do grande manancial para a educação, que é a fase de infância, né, ou a fase infantil. Quando o Cristo nos falou aqui, ele colocou em primeiro plano a questão do amar. As escolas não têm a obrigação de ensinar os nossos filhos serem pessoas de bem. A obrigação delas é a formação intelectual. E hoje a gente vê que a maioria de nós pais delegamos, né, ou abdicamos do nosso dever de instruir os nossos filhos na parte moral e jogamos para dentro de uma escola. Nós estamos caminhando para o mundo, né? Apesar que nós estamos no final de ciclo, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e nós observamos tantas atrocidades, né? Conforme o João nos fala em Apocalipse, esse é o final dos tempos, mas não o final do mundo, mas o final de uma era, em que nós estamos saindo de uma era de dor, de sofrimento, para uma era que realmente o bem vai operar, né? Ele vai ser a maioria, não igual nós estamos vivendo hoje. E nós sabemos que a educação é o carro-chefe, talvez seja o primeiro item, né, de evolução ou de melhoria de uma sociedade. Kardec, quando ele tinha 24 anos, ele escreveu um livro, uma tese, ele é pedagogo. E nessa tese ele dizia, praticamente ele escreveu um livro, mas uma parte ele dizia, a educação começa na família, dentro de uma família. Como que queremos que nossos filhos sejam homens de bem fora de quatro paredes se nós não educamos em casa? A tese é imensa, eu não lembro muito bem, que eu li, foi na revista que eu li, na revista do Espírita, falando, um pedacinho, um trechinho só, ele fala, eu guardei isso, entendeu? Como que você quer que seu filho seja um homem de bem? Se você não ensina em casa o ser homem de bem, amar ao próximo, ter respeito, que o Chico falava isso, duas coisas que o Chico falava para ser um homem de bem: trabalhar e respeitar os pais. O que ele quis dizer com isso? Trabalho edifica, né? Trabalhar ele mesmo e trabalhar ele dentro dele, a educação e o trabalho mesmo. E sair para a rua. Como você quer que seu filho... Será que seu filho na rua ele pede desculpa? Ele levanta para o outro sentar? Ou ele é o contrário? E nós olhamos e não educamos ninguém também. Nós também ficamos lá. Que está o certo. Eu vejo, né? Pegando um pouco na fala do Afrânio, né? Quando os pais transferem isso para a escola, eu acho, de uma certa forma, o que acontece? Eu acho que é um pouquinho também eu tirar a minha responsabilidade. Quer dizer, se o meu filho falhar, a culpa não foi minha, foi a escola que falhou. Eu coloquei na melhor escola, eu dei para ele a melhor educação. Então, quer dizer, é o pretexto também que eles têm para se esquivar, né? Porque se der tudo certo, tudo ótimo, nossa, meu filho, né, é uma maravilha.
né? Eu dei o melhor. Agora, se o meu filho. Não, eu não tive culpa. Eu dei para ele tudo que eu pude dar, eu fiz para ele tudo que eu pude fazer. Agora, se a escola não ensinou, acho que um pouquinho também essa Com maquiagem certeza, né? Com certeza. transferir a responsabilidade para o outro, Porque né? nós como pessoas, familiar, achamos que educação não é porque a escola ensina, igual uma filha falou, é intelectual, né? Ensina a gente a Parte pensar, moral é a família, moral os é pais. familiar. Sim, com Como, certeza. não? E a gente está transferindo, e todo mundo hoje, igual o Jorge falou, está transferindo tudo para dentro de uma escola. E é interessante que eu acho, né, que transfere para a escola. Aí quando o professor toma uma atitude com o seu filho, vai na escola brigar com o professor. Pai, né? Aí vai lá brigar com o professor. Isso acontece muito, né? Isso é muito comum. Antes que o Rafael dê a sua opinião, só para essa fala do Kardec, foi em Eu tinha 1834, 24 anos, né? em 1834 aproximadamente, ele estava fazendo uma entrega de um prêmio, Não é né, isso? numa escola onde ele trabalhava, e ele deixou bem claro que a missão dele era a educação. É tanto que em 1857, que iniciou, né, o Pentateuco Kardeciano, ele veio comprovar para o mundo essa missão dele de educar, mas não só a educação acadêmica ou intelectual, A mas moral principalmente também, a educação É, moral. educação moral. Ele deixou bem claro isso, bem novinho, né? É 24 Bem anos que novinho, ele fez essa. em 1864. Uma das coisas que a Fran falou que é bem interessante, né, inicia na educação infantil. Né, e assim, tem uma outra grande educadora da nossa história, que é a Maria de Montessori, né, e ela trouxe um método revolucionário e um método que, até hoje, quando a gente pega as instituições brasileiras, tem uma certa resistência, mas que respeita a individualidade da criança. Né. Eu tive assim, grandes exemplos lidando com crianças, né. Eu tenho 3 sobrinhos que moram na Áustria, que vivem lá, são educados pelo governo austríaco, né? Escolas públicas de lá, não existe escola particular para crianças lá, e é o melhor que tem. Aqui, com o filho da minha sócia, né, no Brasil, eu pude perceber muito isso, né? Inclusive, eles são têm mais ou menos a mesma idade. Quando eles vêm ao Brasil, eles se encontram e ele estuda numa escola particular, o Miguel, e eles conversam em inglês normalmente, com a mesma educação, mas a particular brasileira. E tudo, tanto lá quanto a escola que ele vem, aqui o Miguel, vem do método montessoriano. E agora com a minha filha, que tem 2 anos e meio, a gente colocou na educação infantil, e eu pude ver de perto exatamente o que é esse método. Respeitando a individualidade dela, o tamanho dela, né? Não adianta a gente colocar uma mesa alta para uma criança pequenininha estudar, uma cadeira grande. São as coisas no tamanho dela e acontecendo no seu devido tempo. O que o método de Montessori traz, em primeiro lugar, é o respeito com a criança. Isso já é o início de uma educação moral. Uhum. É respeitar para ser respeitado. Sim. E ali se inicia também trazendo os pais para a escola, para vivenciar um pouquinho daquela realidade. Nem que seja um dia no mês, nem que seja uma horinha ali no mês, para poder estar junto com a escola para ver como que o filho desenvolve. Não apenas abandonar a criança na escola ou o jovem e deixar lá, entregar nas mãos, igual foi falado aqui. Esse é um grande erro da educação. O Jorge falou que sou advogado, eu atuo na área penal, né? E eu vejo assim, 95% ou mais dos meus clientes, o problema começou na educação, lá atrás. Na base, né? Na base. Eu trabalhei num programa em Minas Gerais chamado Fica Vivo, que era um programa de repressão ao homicídio. Eu trabalhei 5 anos nesse programa. E eu pude perceber que quando a gente tinha a extensão da escola, levando, que a gente chamava de oficinas, né? A minha oficina era de basquete, tinha oficina de xadrez, tinha oficina de vôlei, de futebol, a criminalidade caiu. O bairro Palmital, aqui de Santa Luzia, que tinha uma criminalidade altíssima, passou a ter 60 dias sem ter nenhum homicídio. Porque foi desde os jovens a gente mudando um pouco a perspectiva dessa educação linear que a gente tem hoje. Que muitas vezes pode estar numa pedagogia que está pedindo socorro, né? Socorro aos entes públicos e à sociedade em geral. E quando vem uma coisinha a mais, a gente melhora a sociedade como um todo. Tudo. A gente reduz o índice de criminalidade, a gente reduz o índice de fome, a gente reduz distâncias geográficas através da educação. Uhum. É um caminho imenso.
E como a Fran falou muito bem, começa ali na educação infantil, quando você passa a respeitar a criança, ensinando com o exemplo, que é um dos maiores aprendizados que eu tive com esse método da Maria de Montessori. E é interessante, né, Rafael, que a gente observa que é um processo evolutivo que você percebe na humanidade, não numa encarnação. Você percebe que são pré-requisitos para que a próxima geração evolua. Você vê o próprio Kardec, professor dele, o Pestalozzi, né? Ele falava que a educação é o desenvolvimento progressivo das faculdades espirituais do homem. Onde vivia Pestalozzi? Depois nós tivemos o francês Jean Piaget, com relação à construção do conhecimento, levando em consideração as diversidades, né, de um modo geral, não só a parte intelectual, mas a parte material. Você comentou desse processo, até os móveis da escola, né, são compatíveis com aquilo. Sim. Então, a gente, se observar ao longo da história, se a gente vê lá o Harari, aquele israelita, quando ele fala, né, o comecinho do Homem Sapiens, lá bem atrás, há 250, 300 mil anos atrás, e hoje, você vê que é um processo evolutivo que vem crescendo com o tempo. Sim. No comecinho deixaram de ser nômades, eram nômades, né? Pulavam de um lugar para o outro procurando alimento, sobrevivência, etc. Depois começaram a conhecer a agricultura, já se tornaram mais fixos em determinada área. Aí surgiram os problemas que hoje se multiplicaram milhares de vezes, que é a questão da poluição, a questão dos resíduos, a questão da falta de respeito ao meio ambiente, mas a gente vê que é um processo evolutivo. Em determinados momentos da vida, dá a impressão que a gente está voltando no tempo. Sim. Dá a impressão que coisas que a gente já deveria ter superado, por exemplo, o índice de vacinação no Brasil, o Brasil sempre foi top. Sim. Com relação a vacinações. Hoje tem doenças que já estavam erradicadas e estão retornando. Então dá a impressão que nós estamos voltando. Sim. Eu não sei o que vocês acham disso, mas a impressão é essa. Mas o momento é esse mesmo. Esse momento para nós é crucial. De valores, né? Exatamente. Se a gente pegar o pinga-fogo do Chico em 71, quando ele fala que teria uma previsão do mundo de regeneração em torno de 2057, isso já está um pouco mais para frente. Mas porque a gente patinou durante muito tempo. A gente patinou muito tempo. E a maioria de nós que estamos aqui encarnados, você ouvinte que está nos ouvindo agora, essa é a nossa última oportunidade nesse orbe. É a última oportunidade. Se a gente não agarrar com unhas e dentes o processo educacional pleno em que Jesus, com seus diversos e milhares de missionários, tanto os conhecidos como os anônimos que vem trazer para a gente, como diz o Luzinha, nós estamos no pau da goiaba. Vai ser uma oportunidade que nós vamos estar descartando. Né? Pegando um gancho nisso que você está falando, esse retrocesso que você está falando, justamente o que é? São os espíritos que estão tendo a última chance, estão vindo, quer dizer, eles não estão conseguindo acompanhar essa evolução, né? Então eles estão tendo esse retrocesso, mas o planeta não adianta, gente, porque a evolução continua. Eles estão ficando para trás. Com certeza. Né? E é o que você disse, é a última chance, não vai se enquadrar aqui não, vai para outro. O chupão está te esperando, meu amigo. O chupão está te esperando. Então, reze bastante para que o chupão seja pelo menos um pouquinho igual à Terra, porque se for pior do que a Terra, imagina... Nós estamos enrolados. Você vê um fato que aconteceu em São Paulo ontem, né, num estádio de futebol, uma cabeça de um porco, né? Gente, mas qual o espírito de porco que fez um negócio desse? Eu gostaria até de uma entrevista de um cidadão desse. O que teve na cabeça, o que passou na cabeça dele, levou uma cabeça de porco para dentro do estádio. Não foi um brinquedo de pelúcia, foi literalmente uma cabeça de porco, né? Outra coisa bem interessante da educação, pessoal, que nos fala o seguinte, que a educação é toda a influência exercida por um espírito sobre o outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual.
Então ele chama isso para o campo. Está no livro Dora Encontrem. E é bem interessante que ele traz a essência que Kardec nos fala, quando ele nos fala que a família é um laboratório das almas, em que na família agrega os afins e os não afins, aqueles que nós realmente estão na nossa caminhada e aqueles que a gente bagunçou a vida deles no passado. E se a gente sair fora da família, a gente costuma falar, a família tem 5 estágios de limite. Primeiro é o amor, né? O primeiro os pais te corrigindo ali. Depois vem a namoradinha, né? Ou qualquer coisa assim. Se você não passou bem pelos pais, você não vai passar bem pela namorada. Depois vem o emprego. Se você não aprendeu bem as noções de respeito, de disciplina, como é que você pega o emprego? Depois você vem a borracha de um soldado, que é a justiça que vai imperar sobre isso. Ela que vai fazer com que teoricamente ela tem essa missão, né? O sistema carcerário, ele tem a missão de reintroduzir aquele elemento à sociedade, e que a gente sabe, né, Rafael, que nós falhamos muito com isso, né? O nosso sistema carcerário, ele não é competente o suficiente para retornar esse ser ao convívio social, com exceção da PAC. A gente sabe que na PAC o retorno ao crime é na faixa de 80%, 85%. Aliás, o contrário, né? 15%, de 10% a 15% mais ou menos dessas pessoas que reincidem, exatamente, incidência. E o sistema comum é mais de 70%, né? Mais de 70%. Mas, e você pode ver, a maioria dos crimes que a gente vê por aí, até uso de ontem mesmo, são reincidentes. São pessoas reincidentes, ou seja, o nosso sistema carcerário, ele não promove aquilo que realmente ele deveria fazer. Teoricamente ele é perfeito, né? A teoria é linda, né? Mas quando a gente vê a prática, já assusta. E a própria sociedade também, né? Porque eu acho interessante que nós cobramos muito essa reintegração deles na sociedade. Mas quando você vê um coitado trabalhando com a tornozeleira eletrônica, você já tem pânico. Gente, o que está fazendo aqui? Como é que uma pessoa com tornozeleira eletrônica está trabalhando? Gente, outro dia a moça entrou no ônibus, no móvel, vendendo bala com a tornozeleira. Eu achei mal barato. Que ela chegou e me falou: olha, sou ex-presidiária mesmo, cometi meu erro, paguei pelo meu erro, estou aqui vendendo bala porque eu preciso da minha sobrevivência, ninguém me dá emprego, não consigo emprego, então para mim não roubar, não cometer crime, eu estou aqui vendendo as... E aí eu falo para a gente, como que nós somos? Nós mesmos cobramos as ações para que eles sejam reintegrados. E quando eles são, que você dá de cara, você condena. Não tem oportunidade, né? Você condena. Isso, só para eu não esquecer, lembra uma frase do Cristo com os fariseus hipócritas. Isso, justamente. E nós somos hipócritas, né? A hipocrisia, ela impera na nossa vida muito mais do que a gente possa imaginar. O Dudu Martins. É Martins? Martins, o Dudu Oliveira. Dudu Martins, o palestrante da nossa casa aqui de Ourique. Ele falou que até fizeram um estudo, não é você que é o advogado, que ele falou, né? 85 fizeram uma pesquisa dentro do presídio, 85% de quem está ali cometeu uma vez o crime, uma vez só. Se for pegar. Quem falou foi o Dudu Oliveira. A Dudu Oliveira, é Martins, não, desculpa, Oliveira. Uma vez só. Naquela vez, né? Como vocês estão dizendo aí, olha para você ver como o sistema como você falho. Sim. Cometeu uma vez, né? Aí eles cumpriu a pena, né? Muitos cumprem, né? Você acha que é um terço, não sei como, que é um terço, um quarto, sei lá, da sua pena, né? Sua pena lá, não sei, vamos lá, um terço da sua pena sai da prisão, já cumpriu. Vai procurar um emprego, não consegue. Aí o que ele pensa? Como que eu vou viver? Sim. A coisa que tem incidência. Eu acho. É alta. Não é por isso, não é por causa dessa falta também do nosso sistema, né? Que a gente for pensar bem, se a gente fica assim, o sistema, mas começou, esses que estão fazendo as leis, e a educação em casa deles, como foi? Exatamente. Entende? Tudo volta para a família.
Não tem jeito, tudo volta para a família, né? Sim, Né? Quando a gente fala disso, a gente fala de uma falha na sociedade em geral, Né? em todos os níveis do governo, do judiciário e até do legislativo. Né? Eu vou contar, por exemplo, o caso de uma moça que eu advogo para ela, né? O termo utilizado nas varas de execução é reeducando, quando se refere a um apenado. E ali ela é reeducanda. Ela está cumprindo uma pena por um crime hediondo, né? Hoje ela já progrediu de regime, está em casa com tornozeleira e conseguiu um emprego. Só que para trabalhar precisa da autorização da vara de execução. Fizemos essa solicitação há 3 meses. E até hoje nada. Nada, já perdeu a oportunidade de trabalho. O próprio sistema. Né? Exatamente, na vara de execução de Belo Horizonte, né, esse processo. E como que ela vai fazer? Porque ela tem filho, ela tem uma vida para levar, né, ela tem as suas responsabilidades. Quando é uma pessoa, um pai que foi preso, cumpriu ali sua pena ou parte dela e saiu, ele precisa pagar pensão, ele precisa levar a vida para poder, de alguma forma, como que ele vai fazer se ele não tem essa oportunidade? É onde, por exemplo, que foi falado, né, o sistema paquiano ele está muito à frente. O sistema paquiano, a PAC, ela é diferente, ela profissionaliza lá dentro, né, dentro do próprio presídio, tem os cursos de profissionalização. Ele sai de lá um profissional. Os detentos têm chave da cela, muitas vezes, né, em algumas alas, né? E assim, é tratado o humano como ser humano. Como que você quer reeducar um ser humano o tratando como um animal? Colocando ele numa masmorra e o deixando lá trancado. Ele vai sair pior do que ele entrou. Pior. A gente vai estar colocando na rua pessoas piores. Né? Então é dessa forma que a gente tem que ver a sociedade em geral. Vou contar um caso rapidamente, é breve. Uma colega minha foi comigo ao presídio visitar um cliente. Fui lá pegar uma procuração e ela falando comigo, não, eu morro de medo de vir aqui, se tiver uma rebelião, e se os presos saírem, e ali tem um monte de preso solto que tava lá capinando, né, e tudo, né, calma, fica tranquilo, ninguém vai mexer com você não, tá. Aí beleza, um certo dia ela chegando no escritório foi de Uber, né, e na hora que chegou o Uber, tava na porta, cumprimentei o motorista, e aí, doutor, tudo bem? Conversei com ele, tá, ele saiu, ela falou, não, que o motorista é educado, né. Falei, é aquele que a gente foi visitar aquele dia, que você tava morrendo de medo, você tá andando de Uber aí com ele agora, né? É o que lembra a fala aí, né? Hipócritas. Não, são seres humanos igual a gente, que merecem ter o devido tratamento nosso. Devido respeito nosso. Devido respeito, como espíritas, como o Cristo falou, né? Essa foi uma mensagem direta do Cristo, para que a gente trate bem também os criminosos, os presidiários. Veio ali do próprio Jesus Cristo. Quem somos nós para poder julgar diferente? Veio com ele uma mensagem lá atrás, quando ele tinha 10 anos. Quando ele tinha 10 anos, ele levou 2 ladrões para dentro, 2 ladrões, né, bandidos, para dentro da sua casa. É bem interessante o que eu falei anteriormente, que tem épocas que parece que a gente está voltando. Se a gente lembrar do Victor Hugo no livro Os Miseráveis, ele conta a história de Jean Valjean, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, foi roubou para matar a fome da família e foi preso, foi para aquelas Bastilhas, né? e foi para aquele navio que você as galés. galés, exato. E ficou muito tempo, depois ele voltou e só um bispo que deu uma mão para ele, ajudou, e o bispo colocou ele para dormir na casa dele, e à noite ele junta as coisas e sai. Sim. E por falta de sorte dele, a polícia o encontra e pergunta para ele. Ele fala, foi o bispo fulano de tal que me deu. Aí a polícia vão lá conferir. Chega lá, o bispo fala, não foi eu que dei para ele. A partir daí começou a recuperação dele, porque o bispo acreditou nele. Sim. O bispo acreditou. A questão da PAC é exatamente isso, né? Lá os próprios reeducandos, né? Eles escolhem um para tomar conta. Na época que eu trabalhava lá, eram 2, o aberto e o semi-aberto, né? Sim. É um negócio meio... Cada sábado a gente ia num grupo. E tinha um coordenador, que é uma pessoa do povo, que ele era escolhido pelo juiz, por várias pessoas, não conheço muito bem o processo. E essa pessoa era o coordenador da PAC. E nos dois sistemas, era um apaquiano, era um reeducando que tomava conta. Eu te pergunto, Rafael,
Hoje nós temos as cotas, né, para pessoas de necessidades especiais nas indústrias, né, Percebes, né? que inclusive tem um incentivo. Uhum. Não tem para reeducando, não? Não tem, né? Ainda essa não política. tem, né? Não. É Isso é interessante. só projeto de lei que está engavetado e não é votado. E é interessante, mas a gente nunca pode perder a esperança, né? Você vê uma das coisas que a gente vê que a nossa dificuldade de lidar com a educação, essa lei que saiu agora, um projeto de lei que saiu em Fortaleza semana passada, proibiu os celulares nas escolas. Não sei se vocês viram. Um negócio extremamente polêmico. Por quê, gente? Nós sabemos que a maneira que nós estamos conduzindo as nossas crianças, nossos adolescentes, frente à utilização do celular, não vai dar nada bom, não. Mas será que proibir, será que a nossa metodologia educacional para fazer com que essa baita dessa inovação tecnológica, que é o celular, você está com o mundo na sua mão, né? será que é proibir ou a gente formar professores que realmente tenham condição de trabalhar isso? Ou se as escolas não teriam que ter condições de dar um tablet para cada criança e ali estão os programas que realmente precisa para as crianças. Então, a gente está sendo atropelado pela própria tecnologia, que é a educação tecnológica frente à educação moral e que mostra a nossa incompetência de estar acompanhando. Então, é muito mais fácil hoje você proibir Do que você... do que você criar situações. Eu estou com 62 anos, sou muito, muito mais velho que todos vocês. A metodologia de ensino das escolas hoje, eu tenho 3 netos que estão em escola, é a mesma da minha época. Não evoluiu tanto. É a mesma, não tem diferença. Nesse sentido, né? que eu falei que a pedagogia aplicada hoje nas escolas públicas pede socorro, né? O pós-pandemia nosso foi de levar isso aqui para dentro da sala de aula, levar o celular e o tablet. Por quê? Porque a gente precisava da aula à distância. Mas alguém ensinou o professor a mexer? Quem ensinou foram os próprios alunos. A gente tem muito professor falando isso. Eu não sabia mexer nisso, eu não sabia abrir uma live, não sabia como é que abria e fechava a câmera, o microfone, né? Houve um salto tecnológico no pós-pandemia nesse sentido da comunicação. Mas ela ficou desempreada. Ela acabou se tornando, como eu falo, uma libertinagem. E como que a gente entrega toda essa liberdade na mão de crianças e adolescentes que ali estão construindo a sua educação moral, construindo a sua personalidade? A gente precisa também, o que ele falou ali, dar o exemplo. E né? super curiosos, né? É essa cultura erudita, né, que a gente transmite para os jovens. A gente precisa de ter tudo isso também. Eu penso assim, por que ao invés de proibir, não criam um sistema em que dentro da escola esses sites que não deveriam ser vistos sejam bloqueados e dentro da escola só vai ter acesso ao quê? As matérias da escola. Mas por isso que o hardware, ou seja, o tablet, ou o computador, ou o celular, deveria ser da escola, porque a escola consegue. E outra coisa também que eu vi uns defensores, né? Se for aberto, vai chegar um menino com um celular de 10 anos e um menino com um celular de última geração. Então, como é que você vai conversar dentro da escola? Exatamente. Se for um negócio, né? Exatamente. Se for um negócio padronizado, então isso está tudo junto. Outra coisa que eu vi ontem no jornal, o TikTok está sendo processado, porque o TikTok não sabe quem está atrás da tela. Então as mesmas coisas que eu vejo, o meu neto de 5 anos vê se ele acessar o TikTok. Então as coisas que... E, por outro lado, gente, a gente sente o tanto que a sociedade precisa de melhorias, mesmo que seja lenta, essas melhorias vão aparecendo. Mesmo que demore um pouco, né? Mas essa demora é necessária. Tanto, tem uma parte que nós vamos falar aqui sobre a infância. Nós somos dos animais o que tem a maior infância. Sim. Mas porque o objetivo nosso é muito maior do que um cachorro, do que um papagaio, né? É muito maior. Por que educar? Somente a educação pode reformar os homens. Está na questão 796 do Livro dos Espíritos. É muito interessante, inclusive essa questão, você que está nos ouvindo, pode até consultar. Ela fala do sistema prisional, ou das leis, né, dos homens. É que realmente põe o cara na cadeia, que tira, não sei o quê. Ele questiona até por que essas leis são tão rígidas. Por que são tão rígidas?
Aí os espíritos respondem, porque ainda a gente não trabalhou a questão da educação, porque é a educação que realmente vai proporcionar que os habitantes desse orbe serão pessoas melhores. É por isso que Kardec escreve lá no livro Obras Póstumas, chama Vida Futura. Dentro da vida futura. Ele fala sobre isso. Ele fala, eu peguei só um pedacinho. É pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade. Por que Jesus colocava amai-vos, cristãos, né? Amai-vos primeiro, e depois instruí-vos, porque o amor é a base. Né? É a base. O amor é a base de tudo. Você conhece pessoas com títulos, né? Pós-doutorado, PhD, não sei o quê, mas não tem a educação. Exato. Eu não entendo quantas pessoas hoje melhorou muito, quantos profissionais de saúde que a pessoa está reclamando que nem olhou na cara dela, ou da cara dele, que não colocou um estetoscópiozinho no peito para ver como é que está a frequência cardíaca, só olhou para a cara dele, fazer esse exame, está sentindo uma anamnese aí mais ou menos, né? E enquanto a gente não tiver, eu estou falando dos profissionais de saúde e profissional do modo geral, né? Não tiver uma visão holística, uma visão plena do ser humano, sim, como é que a gente vai avançar? Você, Rafael, que é advogado, se você não tiver uma visão que aquela pessoa errou, mas foi um momento de fraqueza, eles estão em um processo de evolução e que ele tem que ter a chance dele, sim, como é que você vai defender trabalhar ou defender aquela pessoa? Exatamente. Não tem jeito. Tem que ter empatia. Né? Se não tiver uma empatia, não adianta, gente. A empatia é tudo. O Pestalozzi, ele fala com a gente essa questão da empatia, em outras palavras, né? Ele fala o seguinte, Pestalozzi teorizou e demonstrou que a partir do elo afetivo que se cria entre o educador e o educando, baseado evidentemente na dedicação sincera e integral daquele, é que se desenvolve um processo pedagógico eficaz em que ambos crescem. Essa é a empatia. Eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa. E se eu tivesse na situação daquele criminoso, será que eu não faria o mesmo ou faria pior? Sim. A misericórdia. Né? Exatamente. Hoje a mídia, né, gente, não é problema da mídia, o problema é nosso, né? Os programas sensacionalistas. Eu comentei com vocês com uma pessoa, assim, que eu gosto muito. Eu cheguei lá, essa pessoa não estava legal. É porque ela tinha acabado de assistir um detalhe de um crime num programa desse sensacionalista que passa normalmente à tarde. Isso é o problema da emissora, não é o problema da gente. Sim. Que a gente que dá o ibope, que dá audiência para esse programa. Quem liga, quem sintoniza, somos nós. Então a educação, ela passa por isso. Hoje eu estava vendo aquele canal Novo Tempo, uma pesquisa assim, fantástica, uma pessoa falando sobre as pessoas que são viciadas em essa questão sexual. Sim. Da pornografia. Da pornografia. Sim. Mediram por escaneamento o cérebro dessa pessoa e passou um vídeo para ele medindo. Não é a área do frontal, do pré-frontal, que nos liga com Deus, do cérebro, mas é a parte material. Ou seja, ele assistindo aquilo, o lado que atua no cérebro dele é o lado das coisas. A mesma coisa de ele comprar um carro. Ele está vendo uma pornografia, é a mesma coisa. Sensação. O cara se materializa e as questões do frontal, né, do pré-frontal, que nos liga à divindade, ela fica esquecida. Então, uma pessoa dessa, ele vai ramificando essas sensações para o lado afetivo, com a esposa, com o marido, com os filhos. Ele vai tudo no lado das coisas, no lado material. Esse lado fundamental que a gente precisa para nos desenvolver, ele vai ficando para trás. Então hoje nós temos coisas assim fantásticas, né? Ferramentas que nos auxiliam no processo de evolução e para aproximar cada vez mais a Deus. E a gente tem dificuldade, né? Engraçado, né, Fran, você falando isso. Eu sempre volto ao André Luiz, porque o André Luiz não foi um médico, estudioso, né? Se a gente pegar a maioria dos livros, tem uns livros de André Luiz, ele fala sobre isso.
A gente tem que estudar bem André Luiz, o que ele fala, porque senão a gente fica pensando com uma história, né? De romance, né? Não é? Tem muita gente que lê como romance, até chora. Até chora, né? Chora, tá? Não é bem assim que ele quis trazer, não foi um romance. Ele quis nos mostrar com exemplos verdadeiros, não foi nada ficção, né? Foi que ele trabalhou, que ele viu que acontecia sobre esse lado de sexualismo, o lado político. Ele mexe com tudo, com o lado político, sexualismo. Repara você ver, família. Ele não foi não foi um espírito que chegou, não vou fazer um romance aqui, pronto. Não. Vou mandar para a terra um romance, para todo mundo ficar feliz. Não, ele trouxe para a gente estudar mesmo, para a gente saber mesmo. E esse lado aí de quem acaba tendo o vício da pornografia, né? Os espíritos que ele atrai ao seu redor, naquele momento, são bastante trevosos, né? É alguém que suga bastante a energia e instiga cada vez mais ali, né? É um vício, né, Rafael? É um vício como... É uma cadeia, né? Porque como o tabaco, né? Quem está assistindo e quem está fazendo, quem está produzindo, por exemplo. Você senta assim, eu vou produzir um filme. Começa a escrever, você começa bem. Era uma vez uma mocinha linda. Aí vem um espírito, já sabe sua tendência, já vem o espírito e fala assim, e já conta uma história. Mas não é quer assim, ver é assim que funciona. Desse jeito o ápice que a gente está falando agora, a questão mental, pré-frontal. Capítulo 3, no mundo maior. André Luiz fala com uma propriedade muito grande essas questões da movimentação do nosso cérebro, de acordo com as emoções e as coisas que ele vai vivendo no dia a dia. Mas enquanto a gente não procurar, só tem um caminho, né? Jesus já falou com a gente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for através dos ensinamentos dele, a gente não chega ao Pai tão cedo, né? Então, a gente sabe que a gente ainda continua patinando, mesmo nos 45 minutos do segundo tempo, mas nós temos muita chance ainda, né? Todos os dias nós temos oportunidade de sermos pessoas melhores. No último capítulo, falando do livro, não sei se é do Céu e Inferno, da Gênese, que Kardec deixa bem claro, quando ele diz o homem de amanhã, o homem do futuro, ele usa, não sei se é o homem da manhã, não sei, não lembro mais. As pessoas pensam que são os nossos filhos, os nossos netos. Não, somos nós que estamos aqui. Foi pra gente ele escreveu isso. Para nós, nessa oportunidade, como ele disse, a última oportunidade, é para a gente deixar um planeta, uma Terra, melhor para a gente quando voltarmos. Nós não pensamos nisso, né? Essa oportunidade nós estamos aqui conversando hoje. É porque nós tivemos, já andamos, ao tanto que nós já andamos, nós 4. Desculpa, acho que eu ouvi mais um aqui. Nós 4 já andamos, o tanto que nós já andamos até aqui, para deixar o conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, quem está nos ouvindo também, não é para o meu filho, meu neto, é para nós mesmos, para nós que estamos aqui. Esse agora. É o último capítulo da Gênesis, né? Gênesis, Nova Era, inclusive ele fala que esses grandes missionários estão por aí, eles estão chegando para alavancar cada vez mais esse período de transição. No livro de Jesus lá nos fala que o lar é a escola das almas, é o que o Rafael falou mais cedo. O tempo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, no grande entendimento da humanidade. Da humanidade, de onde nós estamos vindo, o que nós estamos fazendo aqui, para onde que a gente está indo. Nossa Senhora. Educando na infância até os 7 anos, alguns espíritos falam em torno de 3.000 dias, que é a fase, é o ápice da educação. Tem um ditado brasileiro que fala que é de, pelo menos menino, né? É de pequeno que se torce o pepino, né? É nessa idade que realmente o espírito está com todas as condições de receber essa influência da educação. E que a gente acaba tendo dificuldade. O Rafael falou da performance, né? Mais ou menos do panorama geral dos reeducando, que são pessoas que tiveram dificuldade de escola, dificuldade de família, que é uma prova maior do que isso. A probabilidade de uma pessoa se tornar não um homem de bem, um homem mais ou menos, bagunça a infância dele. E esse reeducando é uma pessoa que está melhor. Eu não entendi, que uma pessoa que está melhor, rapidinho, uma pessoa lá dentro mesmo, um carcerado, que está preso,
É um encarcerado. É um carcerário que comanda? Na PAC, sim. Né, no sistema paquiano. Ó, pra No você ver, que sistema prisional interessante. geral, não. Não, É, tá. Mas aí o doutor queria saber o indivíduo, né? Olha que interessante. Usando o método espírita. sim. Porque quem estuda mediunidade sabe. Para mim, para eu, Ana, estar tendo comunicação com o espírito, eu tenho que ter tido alguma coisa, feito alguma como ele foi, para sentir o que ele sente. Olha que interessante, muito interessante. Eu achei muito legal. Eu vou aprofundar nesse. Muito interessante. Por isso que esse programa nosso é Educação à Luz do Espiritismo, que ele esclarece o papel de cada um de nós, independente do que nós sejamos agora, e principalmente os nossos relacionamentos, né? Pena que o tempo está acabando, né? Meus amigos, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. É um bate-papo muito gostoso. Quem dera que o programa pudesse durar 1 hora, seria excelente. Ana, obrigado pela sua participação. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rafael. Obrigado, Fran. Obrigado, ouvintes, né? Rafael, obrigado pela sua participação. Bom retorno à nossa casa. Breve você estará aqui conosco novamente, gravando o programa. Todos. Foi maravilhoso participar, né? E volto mais vezes se for convidado. Afrânio, obrigado. Eu que agradeço, né? Um grande abraço aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe cada um de nós. Obrigado, Rafael, Ana, Jorge, pela oportunidade. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Meus amigos, nos ajuda na divulgação da doutrina, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, até o próximo programa e fiquem com Deus.